eu sou o Léo Branco, sou editor da Exame, e estou no RH Summit, um dos principais eventos para recursos humanos no Brasil. E a Exame está aqui fazendo uma cobertura exclusiva, entrevistando algumas das principais referências no RH que estão circulando pelo evento hoje. E ao meu lado está Bia Nóbrega, CHRO, conselheira, palestrante, mentora e mais um monte de outras coisas aqui que ela mesma vai complementar na fala dela. Bem-vinda, Bia. Obrigada, Léo. E você esqueceu do principal. Embaixadora do prêmio Melhor Gestão de Pessoas da Exame. Exatamente, esse é o principal e eu quero deixar no final O você nosso convite. fazer um baita de um convite Com para essa certeza. iniciativa da Exame. Bom, Bia, obrigado pelo teu tempo. Eu queria começar te perguntando, bom, o que que você veio fazer aqui no RH Summit? Eu sei que você vai ter uma palestra, queria saber o que que você vai falar para a turma que está aqui hoje no Expo Center Norte e um pouco da tua impressão inicial do evento. Legal. Bem, o evento está lotado. Tem muito conteúdo para todos os níveis e todas as áreas de recursos humanos. Especificamente, eu venho trazer na minha palestra o conteúdo sobre efetividade para combater o efetivismo, que é, no fundo, que eu estou chamando de uma patologia que junta a eficácia, a tirania da eficácia ao extremo e a eficiência ao limite. Isso não é sustentável, né? E é isso que eu venho tratar da questão de como a gente trazer de volta a humanidade no processo de liderança, no processo, nas políticas e práticas de recursos humanos, para que a gente tenha sustentabilidade humana. Pois, afinal, se a gente não cuidar disso, as empresas não serão perenes no tempo. O resultado deixará de existir. Então, a gente precisa tratar disso hoje, não dá mais para adiar. Mas e para quem está nos acompanhando, dá algumas dicas, algumas orientações de como de fato fazer isso. Então, primeira coisa é clareza, né? A gente ganhar velocidade sem uma direção concreta, clara, é sofisticação, é descanso, cansaço sofisticado. Né? Eu chamo isso de cansaço sofisticado. É a gente correr para todos os lados, mas afinal, qual é a clareza estratégica que a gente precisa perseguir? Uma segunda questão é a gente não consumir a energia dos colaboradores, mas preservar a capacidade humana, a energia humana, para que a gente não só entregue os projetos, entregue o que precisa ser entregue com qualidade, mas que a gente continue com a saúde integral, íntegra, para continuar para o próximo sprint, no fundo, né? Pensando em várias entregas que a gente faz ao longo do tempo. Um terceiro ponto que eu bato muito é a questão de relações. A gente precisa, de fato, entender o que é segurança psicológica e entregar ambientes nas quais as relações são preservadas, em que as pessoas tenham a sua autenticidade, possam falar sobre suas falhas, sobre seus erros, que elas possam ser elas mesmas e, dessa forma, as relações serem preservadas e as pessoas continuarem inteiras no processo, para que a gente chegue no impacto. Porque não é sobre apenas propósito, mas é o impacto que a gente deixa para a sociedade, é o impacto que a gente deixa, no caso, como líder, qual é o impacto que a gente deixa quando a gente sai da sala, quando a gente sai da organização. Então, eu falo muito sobre esses 4 pilares na palestra, mas eu trago, antes disso, muito a consciência de que a gente, de fato, precisa trabalhar muito melhor o uso da tecnologia a nosso favor, junto com o que a gente tem de melhor. Então, o melhor da tecnologia com o melhor do humano, para que a gente tenha um resultado de fato exponencial e sustentável. Legal. Você falou de tecnologia e falou de agilidade, e eu na hora pensei inteligência artificial, que é um tema super presente na vida de todo mundo hoje, presente nas empresas, justamente muito com essa finalidade de dar produtividade para os funcionários, dar produtividade para os processos. Mas também a gente entende e a gente vê que não é tão simples assim, não é tão linear assim essa relação. Eu queria que você analisasse um pouco olhando para as empresas que você tem relacionamento, Claro. como é que elas têm adotado esse tema e, sobretudo, como o RH tem adotado o tema. Vamos falar dos problemas, dos desafios e também das boas práticas. Como que, de fato, você pode implantar isso de uma maneira que preserve as pessoas, preserve a essência
enfim, de cada um e traga os ganhos que todo mundo está esperando. Vou começar com a parte boa da história, né? Como que é a melhor forma de implementar a inteligência artificial do ponto de vista de pessoas? Entender, fazer um mapeamento realmente de o que pode ser automatizado, o que pode ser usado, quais são as tarefas repetitivas, quais são as tarefas de baixa interação social que a gente pode automatizar, quais são as novas competências que eu preciso desenvolver, porque a IA não tem responsabilidade. A IA não responde pelo impacto do que ela gera. Quem responde somos nós, seres humanos. Então, eu preciso saber quais são as competências que eu preciso desenvolver para que os colaboradores possam julgar melhor o que é extraído da IA, né, o que chega da IA. Eu tenho que saber julgar, eu tenho que saber analisar e tenho que saber diferenciar e a qualidade do que está bom, do que não está bom, para dar sequência naquela atividade, naquele processo, naquela entrega. Então, acho que a boa prática é, além desse mapeamento, identificar as competências que vão ser necessárias desenvolver e capacitar. A gente precisa capacitar não só na própria tecnologia, não só na alfabetização, nas tecnologias escolhidas por cada organização, do ponto de vista de IA, mas também as soft skills necessárias para que o humano faça o melhor dentro desse processo. Uhum. O que está acontecendo, por outro lado, é que as pesquisas já estão mostrando, Léo, assustadoramente, que realmente a IA traz muitos ganhos, mas tem um custo invisível, horas novas de trabalho que estão sendo geradas por conta justamente desse julgamento, desse discernimento da qualidade daquilo que está saindo. Uhum. Porque antes, quando eu tinha aqui produzido do início ao fim, eu estava desde o início inserida no processo. Uhum. Quando eu já tenho o resultado, como é que eu vou checar a qualidade desse resultado? O quanto eu vou ter que estudar para saber se aquele resultado é o melhor que eu poderia ter? Uhum. O quanto eu vou ter que voltar alguns passos? E aí, pesquisas de Deloitte, McKinsey, LinkedIn, se eu não me engano, o Boston Consulting Group também, já trazem esse custo invisível, horas a mais que estão sendo geradas, e do que. Então, tem aí um custo invisível que a gente não está sabendo mensurar. Imagina, a IA ela é passível de erros, é passível de alucinação, e o tempo que você leva entendendo se a IA de fato está certa ou se eventualmente está errando em algo, tudo isso é um tempo novo aí que a gente está tendo que dedicar para essa tecnologia, né? Um tempo novo e um grau de maturidade do profissional diferente. Porque se antes eu fazia do início ao fim, eu era um analista júnior. Eu fazia o início até a metade. Uhum. Aí vinha, sei lá, um pleno e fazia da metade para o fim. Agora eu vou precisar de um sênior para checar se tudo isso foi feito. E aí a gente entra numa outra questão que eu nem ia entrar, mas vou acabar entrando, que é, e onde a gente vai formar os novos analistas júniores para um dia chegarem a sêniores? Uhum. Por exemplo, na área da advocacia. Meu filho está no segundo ano da faculdade, ele está aprendendo Python. Ele está aprendendo justamente a como programar a IA para fazer em grande volume o que antes eram os júniores fazendo. Mas a questão é, tá bom, e agora? Como é que ele, não sendo um júnior treinado no básico, vai chegar lá onde ele tem que chegar quando chegar no sênior? Ainda não temos essa resposta também, né? E não temos a resposta, mas já temos alguns indícios de que, de fato, as empresas, tanto no Brasil como lá fora, sobretudo nos Estados Unidos, elas têm diminuído a contratação de jovens Sim. que faziam as funções mais manuais, iniciais, dentro das organizações, porque essas funções estão sendo substituídas pela IA. É isso. E aí, como é que a gente resolve esse impasse de empregabilidade? Então, eu sinceramente eu não tenho ainda muito qual é a resposta, né? Acho que a gente está construindo juntos essa resposta, mas necessariamente vai passar por a gente entender como, de forma diferente do que eu fazia até hoje, eu posso compor squads de trabalho, aí a gente vai bem para a questão da agilidade, como é que eu monto squads multidisciplinares, na qual o júnior possa ser inserido e mais naturalmente desenvolvido. O 70-20-10 que a gente fala há muito tempo em treinamento, né? 70% a gente aprende na prática, 20% no social, na troca, na mentoria, e 10% na teoria, os sêniors, tendo que fazer um trabalho maior de julgamento e discernimento, não vão ter tempo para fazer o 20%. Então, o jovem vai ter que ser inserido numa célula multidisciplinar que os 70% vire 90%. Entendeu?
Mas isso ainda é um grande mistério de como a gente vai chegar no final dessa Exatamente. equação. E, Bia, um ponto importante para a gente falar aqui é saúde mental, é NR1. Eu Aham. entendo que acho que é o principal tema do RH em 2026 aqui no Brasil. Queria um pouco da sua percepção do quanto as empresas brasileiras estão preparadas para essa mudança, e onde estão os desafios e quem de fato, o que de fato precisa ser feito do que você tem escutado nas suas, enfim, nas suas interações aí com os CHROs. Bem, infelizmente, vou até olhar para a câmera aqui. Infelizmente, acho que nem todas as empresas, nem todos os conselhos, nem todos os comitês executivos entenderam o que é NR1. A NR1 não vem para criar problema, ela vem para criar solução. O Brasil é um dos últimos países a entrar com mapeamento de riscos psicossociais no mundo. A partir do momento que eu faça um bom mapeamento de riscos psicossociais, eu consigo trabalhar preventivamente. E isso passa necessariamente pela liderança. Isso aqui não é um tema apenas jurídico e de saúde e segurança do trabalhador. Não, é um tema de gestão. É um tema que tem que ser levado de outra forma. Então, infelizmente, nem todo mundo compreendeu a oportunidade que tem na mão e nem todo mundo está levando a sério como se deve. Então, tem pessoas perguntando, eu posso fazer com uma amostra? Mas eu posso fazer com que tamanho de amostra? Eu posso fazer uma planilha de Excel? Eu posso fazer uma coisa qualquer no Forms? Não, gente. Poder pode, você pode fazer o que você quiser. A questão é, fazer de mentira é muito pior do que não fazer. Porque você envolve expectativa do colaborador. Então, a gente precisa fazer de verdade e fazer um trabalho para mapear os riscos e mitigar esses riscos. Porque mitigando os riscos, a gente vai trazer ganho na empresa, ganho no resultado, ganho na saúde organizacional e na saúde das pessoas que ali estão e perenidade da organização. E acho que um ponto importante, um ganho de engajamento das pessoas com a organização, as pessoas, enfim, mais satisfeitas com o ambiente de trabalho. Não, e inclusive, o que acontece é que um mapeamento bem feito, as pessoas começam a falar assim, poxa, mas e se eu identificar que eu tenho X% de pessoas com depressão, e essa depressão, ela vem de uma questão social, ela vem de uma questão de fora da empresa. Um mapeamento bem feito consegue, inclusive, diferenciar o que vem de fora, o que vem de dentro, e o que dentro intensifica o que vem de fora. E você consegue separar as variáveis, se o mapeamento for bem feito. Claro. E esse é um gancho muito bacana para a gente falar da iniciativa que a Exame tem junto com a Mercer, uma das principais consultorias em RH do mundo, que é um prêmio chamado Melhores em Gestão de Pessoas, que a Bia faz parte da comissão julgadora, e é um prêmio que a gente avalia as práticas de recursos humanos das companhias para entender quão robusta é a prática de RH para a seleção de pessoas, para o desenvolvimento dessas pessoas, para o prêmio dessas pessoas, a remuneração dessas pessoas, Sim. e que tem um componente muito importante ali de bem-estar e de saúde mental e de também um mapeamento de todas essas questões que a NR1 vem trabalhar, né, Bia? Esse ano o prêmio está ainda mais especial, né? Porque ano passado eu já falava, né? Participar do prêmio não é só você concorrer a ser uma das melhores em gestão, mas é principalmente você fazer um diagnóstico isento, um diagnóstico inclusive gratuito, com um belo do selo da Mercer e da Exame Sample por trás, né? Então, assim, fazer um diagnóstico da sua organização em relação às suas práticas gratuitamente. Então, já é um prêmio participar. Mas, mais do que isso, esse ano foi feita uma revisão no processo, de tal forma que a NR1, de alguma forma, tem cobertura. Então, você vai ter, mais do que um relatório, você vai ter, inclusive, consultoria da Mercer para olhar para os seus dados e poder fazer diferente, fazer melhor, e isso é resultado na veia, né? Então, queria fazer um convite para você se inscrever sua empresa, para você convidar seus colaboradores a participar, porque é ganha, ganha, ganha. Ganha a empresa, ganha a sociedade, ganha principalmente os colaboradores, porque o resultado é uma melhoria nas suas práticas de gestão de pessoas. Bia, muito obrigado Imagina. pelo teu tempo de estar aqui, pelas tuas ideias. Bom evento para você. Muito obrigada. Obrigado
pelo reforço na nossa iniciativa em conjunto e, assim como a Bia comentou, a gente está aguardando as inscrições de todo mundo que está nos acompanhando, porque de fato é uma iniciativa que vem a ajudar todo mundo, é ganha, 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 sobretudo o colaborador ali que está na ponta, né, É isso Bia? aí. Muito Obrigado. obrigada pela oportunidade. Obrigado, gente. Até. Valeu.